A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você pode se assentar? E assentado como você está, vou pedir para você fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Amado Jesus, diante da tua presença, Pai, aqui nós estamos, Senhor. Te adoramos com as nossas canções, com as nossas ofertas. Queremos continuar na tua presença, Senhor, te honrando com a nossa mente, com o nosso coração, colocando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, Senhor, completamente disponíveis à tua palavra. Nós te pedimos que não sejam somente palavras humanas, mas que seja o teu Espírito Santo, que conhece a nossa mente, o nosso corpo, conhece aquilo que realmente precisamos, possa falar aos nossos corações. Assim, Pai, nós te pedimos, oramos a Ti, em o nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Quero lhe convidar a abrir no Salmo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 37, a partir do versículo 1. Assim que você achar, diga amém. Salmo 37:1 nos diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Você pode dizer amém? Amados, quando falamos de evangelho, quando falamos do reino de Deus, precisamos entender qual que é a proposta disso, qual que é a proposta do evangelho, qual que é a proposta para alguém se tornar um crente em Jesus, a proposta para alguém se tornar um cristão. Talvez tenhamos diversas razões e cada um aqui talvez tenha tido um motivo para vir à igreja, para se interessar em ter Jesus como Senhor, em escolher a religião cristã, como sua prática de fé. Mas uma coisa que precisa ficar claro é que a proposta do evangelho nunca foi prosperidade. E quando eu falo prosperidade aqui, eu estou me referindo ao dinheiro mesmo. A proposta do evangelho nunca foi essa. A proposta do evangelho também nunca foi por prazer. E quando eu falo prazer, eu me refiro ao prazer físico, aquilo que a gente sente no corpo. E talvez você não concorde comigo, mas eu espero que até o final você possa entender. A proposta do evangelho também não é para felicidade. O chamado do evangelho não é para você ser feliz. A ideia de Cristo do evangelho não é para que você tenha felicidade. Quando a gente fala felicidade, podemos resumir todos os conceitos em um só: ausência de sofrimento. Para o ser humano, só não sofrer já é razão para ser feliz. Não precisa de muita coisa
além disso. A proposta do Evangelho não é essa. Não se resume nessas três coisas. Não é por acaso que Cristo considerou como opositor ao senhorio divino um outro senhor, que é o senhor deste mundo, e não é Satanás. Jesus colocou como o dinheiro, ele colocou como mamon, como algumas escrituras traduzem, algumas traduções trazem este nome. Está em Mateus 6:24. Por que isso? Porque na visão deste mundo, o que é o dinheiro? O dinheiro é apenas um meio para você poder obter prazer. Ninguém busca tanto dinheiro, pela cédula ou pela cifra que fica lá no banco, porque hoje está tudo caminhando para o digital, né? Ninguém busca o dinheiro pelo dinheiro em si, mas por aquilo que ele proporciona. Ou seja, se busca o dinheiro para se obter prazer. E quando a pessoa entende o prazer ou busca o prazer, ele vê que o prazer, ele entende que o prazer é o meio para ele encontrar ou alcançar a felicidade. Então, se busca o dinheiro para ter prazer e por meio do prazer se objetiva, se almeja encontrar a felicidade. Isso aqui é o resumo de uma doutrina, de uma crença ou de uma filosofia, seja como você queira determinar, que rege o mundo. Essa filosofia é um antigo pensamento grego, mas que se impregnou na cultura da humanidade. Na verdade não foi criada, foi apenas definida pelos gregos, porque desde que o pecado entrou no mundo, esse é o padrão. Essa doutrina foi chamada de hedonismo. O que é o hedonismo? É uma filosofia que define que o propósito da vida humana é sentir prazer, né? E o bem último da vida humana é a felicidade. Ou seja, o propósito da vida é sentir prazer e a finalidade da vida é ter felicidade. Essa é a definição mais rasa aqui, vamos dizer assim, mais sucinta desta filosofia. Não é difícil perceber que a essência dessa ideia é baseada naquilo que é material, naquilo que é físico, no aqui e no agora. É baseado nessas coisas que são visíveis, tangíveis. Olhando essa filosofia à luz da Bíblia, nós podemos defini-la em 3 pontos que encontramos na primeira carta de João 2,16. A palavra diz: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ou seja, a Bíblia está deixando claro aqui que essa dinâmica voltada em prosperidade, quando eu falar prosperidade, entenda aqui, não é a prosperidade bíblica, a prosperidade que vem de Deus. Estou me referindo a dinheiro. A prosperidade, o prazer e a felicidade é diferente da dinâmica divina, da proposta do Evangelho, da proposta divina. E não somente diferente, ela é principalmente oposta. Porque uma coisa pode ser diferente, mas paralela. Ela pode ser diferente, mas caminhar para a mesma direção. Mas existe uma diferença que é o contrário, que é antagônico, que é o oposto. Então a dinâmica do mundo, baseada nesse tripé, vamos dizer assim, é não somente diferente da proposta do Evangelho, mas também oposta. É uma coisa que milita contra. Por quê? Porque enquanto a tríade dessa dinâmica do mundo é constituída por prosperidade, né, referido aqui ao dinheiro, o prazer físico e a felicidade, entendida aqui como ausência de sofrimento, a tríade divina, né, a essência da vida divina é constituída por outro tripé, que é satisfação, plenitude e paz. Então entenda aí, enquanto no mundo é prosperidade, prazer e felicidade, essa é a proposta do mundo e o que todo mundo está buscando. A proposta do Evangelho é diferente. A proposta do Evangelho é satisfação, plenitude e paz. Diga aí comigo: satisfação, plenitude e paz. Só vocês agora. Essa é a proposta do Evangelho. É importante ressaltar aqui que esses valores do Evangelho são valores transcendentais. O que é isso? São valores que não são da dinâmica natural, não é coisa física,
não é coisa tangível, trata-se de uma condição espiritual. Essa ideia também não é uma ideia filosófica, da perspectiva da teologia. Nós estamos falando aqui de uma dinâmica espiritual, de uma condição espiritual que é completamente oposta a essa dinâmica que nós vimos aqui, que é tão natural no mundo. É por essa razão, amados, que a pessoa que adentra na fé, que decide ser um cristão, que decide conhecer esse caminho de Cristo, ele deixa de viver pela carne, embora ainda na carne, ele deixa de viver pela carne para viver pelo Espírito. A palavra nos orienta sempre, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar um movimento de transição de dinâmica, de transição de vida, onde nós deixamos de viver pela carne para poder viver pelo Espírito. Romanos 1,17 nos diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, nós estamos falando da essência do que é espiritual, porque sem fé não tem nem como agradar a Deus, é o ponto de partida. Então estamos falando de fé. Então, a vida cristã se constitui nisso, numa transição de dinâmica. Ser um cristão, tornar-se um cristão, é você passar por uma transformação até que ela seja completa. E qual é a característica mais evidente que nós temos aqui? Aquele que se torna um crente em Jesus, ele deixa de viver pela carne, mesmo estando nela, para viver pelo Espírito. Essa é a nossa transição. E nós podemos resumir a vida cristã nisso. Deixar de viver pela carne para viver pelo Espírito. Deixar de viver pela carne para poder viver pelo Espírito. Em outras palavras, a busca para nós cristãos, ela continua. Porque quando ainda éramos do mundo, ainda éramos sem Cristo, sem essa luz do Evangelho, nós estávamos em uma busca. A busca da prosperidade, para ter prazer, para poder encontrar felicidade. Nunca encontramos. Obviamente que isso é uma ideia uma ilusão, que nunca foi encontrado. Então deixamos de viver nesse ciclo, nessa ideia, para poder de fato viver algo real. Por quê? Porque enquanto nós estamos olhando para essa dinâmica ilusória, nós nunca vamos alcançar de fato a felicidade. Alguém aqui já viu alguém encontrar satisfação com dinheiro? Quem aqui já ficou satisfeito com o que está ganhando? A gente nunca está satisfeito, né? Sempre tem mais, a gente sempre quer mais. A gente sempre quer um salário melhor, a gente sempre quer condições melhores, um carro melhor, uma casa melhor. Ou seja, essa condição ela nunca vai satisfazer. Por quê? Porque o prazer carnal, ele não consegue gerar em nós uma plenitude. O prazer carnal é passageiro. Quem aqui gosta de comer? Quando é que acaba o prazer de comer? Quando você para de comer. Quem ama comer, quando ele para de comer, acabou o prazer. E assim sucessivamente, com qualquer outra característica. Quem ama fazer atividade física, quando ele para de fazer, acaba o prazer. Todas as coisas que são na carne, elas são passageiras. O prazer, ele acaba. Ou seja, essa ideia de que o prazer, ele gera felicidade é ilusória, porque prazer nunca é capaz de gerar felicidade. Pode gerar diversão, o que é diferente de felicidade. E aí que está o pulo do gato de Satanás. E aí que está a armadilha de Satanás. Porque de diversão em diversão, as pessoas acabam se atirando cada vez mais nos prazeres e não são capazes de sentir felicidade. Ficam cada vez mais vazias, né? Ao invés de ficarem preenchidas. Então não há plenitude na satisfação física, no prazer carnal. Então, a nossa busca ela vai continuar, porque a nossa busca é por essa plenitude, só que diferente. Nós vamos trocar essa prosperidade, né, que é essa busca por dinheiro, por satisfação em Deus. Ou seja, ao invés de buscar prosperidade, a gente busca satisfação, a gente busca contentamento. Ao invés de buscarmos prazer carnal, nós vamos buscar plenitude espiritual. E ao invés de ficarmos buscando felicidade como ausência de sofrimento, nós vamos buscar paz. Deixamos de buscar
essa ideia de que não vamos sofrer e vamos buscar paz, porque mesmo em meio a sofrimento, quando de fato entendemos o que é o Evangelho e desfrutamos desta graça, vivemos paz, temos paz com Deus, mesmo diante da mais intensa guerra. A paz é de fato aquilo que nós procuramos, aquilo que nós buscamos. Então, essa é a diferença, e não somente diferença, também oposição. No mundo se busca dinheiro para se obter prazer e alcançar a felicidade. Mas em Cristo nós buscamos satisfação para obter plenitude e paz. Então percebam que é completamente diferente. A dinâmica do mundo é uma, a dinâmica espiritual é outra. O que a gente precisa entender hoje? Que se a gente continuar buscando em Deus com a dinâmica do mundo, vai dar errado. Se a gente continuar tentando viver uma religiosidade, se a gente tentar viver uma vida devota a Deus, se a gente tentar praticar uma religião como o cristianismo, na busca de tentar encontrar a dinâmica do mundo, não vai dar certo. É por isso que tem muitas pessoas que se consideram cristãos e estão frustrados. Porque, embora exista por aí o discurso da prosperidade financeira, que Deus nunca prometeu isso, muitas pessoas vão à igreja atrás dessa promessa enganosa, mais primária, vamos dizer assim. É o tipo de benefício mais ínfimo que alguém pode esperar em Deus. Porque no reino de Deus é diferente. O que vale menos é dinheiro no reino de Deus. O que vale menos são coisas materiais, são prazeres carnais. Então, quando a gente entra no reino de Deus em busca dessas coisas, a gente está buscando errado. Nós não entendemos o que é ser cristão ainda. A nossa busca passa a ser diferente. A gente não entra no reino de Deus para ter prazer na carne. Pelo contrário, a gente entra para matar a carne. A gente não entra para poder buscar felicidade. Eu decidi ser um cristão para ser feliz. Ih, meu irmão, vai dar certo não. A primeira tribulação que você enfrentar, me enganaram. E desiste. O chamado do Evangelho é outro. É para você experimentar satisfação em Deus. Você alcançar a plenitude no Espírito. E você desfrutar da paz que somente Cristo pode dar. Então essa é a proposta do Evangelho. Para nós podermos alcançar satisfação, se você quiser, você pode ir acompanhando o texto aí que nós lemos. Para nós alcançarmos satisfação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é confiar no Senhor e fazer o bem. Diga comigo, confiar no Senhor e fazer o bem. Mais uma vez. O que é confiar no Senhor? Confiar é diferente de acreditar. Confiar é você se sentir seguro na proposta que Ele fez do Evangelho. É você olhar para a proposta do mundo, a proposta de Cristo e dizer assim, opa, esse caminho aqui é melhor. É uma coisa revolucionária, é diferente. Esse negócio de eu não querer prazer, em primeiro lugar, de eu não querer prazer na carne, de eu buscar não coisas materiais, mas coisas espirituais, é uma decisão arriscada, porque eu não estou vendo, isso aqui eu estou vendo. Isso aqui eu não sinto, isso aqui eu estou sentindo. Mas é uma proposta interessante, é uma proposta vida eterna, é uma proposta de companhia do Deus vivo, do Espírito de Deus vir morar dentro do meu coração. Então se trata de confiança. Então confiar em Deus é me sentir seguro da decisão que eu tomei, de seguir a vontade de Deus. Provérbios 28, 25 fala que aquele que confia no Senhor prospera, e aqui entra a verdadeira prosperidade. A prosperidade que não está relacionado ao acúmulo de coisas materiais, mas de você de fato encontrar a verdadeira riqueza que está em Deus. Você confiar no Senhor é você ficar feliz com essa decisão e você ter paz, porque você encontrou em Deus paz. Provérbios 28, 25, 16, 20 e Isaías 26, 3 nos fala sobre essas coisas. Por quê, amados? O que é confiar? Confiar é você depender totalmente da outra pessoa. Quando alguém chega para uma outra e diz assim, confia em mim. O que ele está dizendo? Olha,
Você não está vendo, você não tem prova, você não tem garantias, mas confia em mim, porque o que você está confiando não é na promessa, você está confiando na pessoa. Quando alguém faz algum tipo de compromisso, diz assim, eu estou confiando em você, viu? Ou seja, você está depositando uma esperança no caráter daquela pessoa, na capacidade daquela pessoa, que aquilo que está sendo prometido vai dar certo. Então, você confiar em Deus, o que é? É você confiar na capacidade divina de cumprir o que Ele prometeu. Mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, é você acreditar que a promessa que Ele fez vai dar certo. E você descansar o seu coração. Porque confiar é mais do que crer. É você se sentir seguro que você está tomando a decisão correta e você também ficar despreocupado. Você estar confiante no Senhor. Eu tomei a decisão de seguir a vontade de Deus e não a minha. Então eu estou tranquilo, porque vai dar certo. Vai correr tudo bem. As coisas vão alcançar o seu objetivo. Então quando eu confio no Senhor, então vem agora a decisão de fazer o bem. O que é fazer o bem? Essa palavra dá a ideia de você fazer algo com reverência. Você fazer o bem aqui não é simplesmente você ajudar uma senhora a atravessar a rua, você dar comida para um gatinho de rua. Fazer o bem aqui não é aquilo que você considera o certo, aquilo que você considera o correto. Fazer o bem aqui dá uma ideia de fazer algo para Deus. Porque fazer o bem, estamos falando aqui do bem não do ponto de vista humano, mas daquilo que vem de Deus, da característica de Deus, daquilo que reflete a natureza de Deus. Não que é bom aos meus próprios olhos, mas fazer o bem aqui é fazer aquilo que é agradável a Deus. Eu posso às vezes estar fazendo o bem para alguém, achando que eu estou fazendo bem, mas eu posso estar fazendo algo para aquela pessoa que não é da vontade de Deus. Por exemplo, quando alguém está querendo fazer algo, querendo cometer um pecado, quando alguém está querendo se dedicar a uma vida para longe de Deus, e eu na minha falta de conhecimento ajudo aquela pessoa a se desviar do caminho, eu posso achar que estou fazendo bem para ela. Na verdade, eu estou fazendo mal, porque não estou promovendo nela a vida de Deus. Então, confiar em Deus e fazer o bem é fazer aquilo que agrada a Deus. Fazer aqui dá ideia de algo manufaturado, de você produzir algo com as próprias mãos. Ou seja, quando você confia em Deus e começa a fazer aquilo que agrada, a satisfação já começa por aí. Porque você já começa em se satisfazer, em fazer algo para Deus. Em fazer algo para aquilo que está muito além dos seus próprios desejos, dos seus próprios objetivos. Inclusive existe por aí, depois você pesquisa, existe uma pesquisa científica que provou que quando alguém faz por alguém algo desinteressadamente, quando você faz o bem para alguém sem querer nada em troca, aquilo libera a substância do prazer no seu corpo e você fica muito feliz. Você se regozija com aquilo. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas quando você faz o bem, você não está fazendo somente para poder ter uma recompensa. Você está fazendo porque aquilo já é a recompensa. É por isso que quando a Bíblia fala de que a mão direita não veja o que a mão esquerda faz, é porque quando você faz o bem sem querer se promover, quando você faz o bem sem querer elogios, quando você faz o bem sem querer o reconhecimento, você entende que o prazer, a recompensa é você ter o privilégio de fazer aquele bem. Aquilo já é a gratidão, aquilo já é a satisfação. Então quando eu confio no Senhor e faço o bem, eu já me satisfaço com isso, a satisfação já começa aí, porque eu estou participando de algo que transcende, que está além dos meus próprios interesses, que reflete a natureza de Deus. É por isso que quando a gente faz o bem para alguém, geralmente o que a pessoa diz? Graças a Deus.
Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Deus recebe o crédito quando nós fazemos o bem confiando nele. A outra expressão que nos diz aqui para alcançar a satisfação, confiar no Senhor e fazer o bem, também é habitar na terra e alimentar-se da verdade. O que é habitar na terra? Quando falamos dessa expressão, nós estamos lembrando da promessa de Deus. Quando Deus falou para o povo de Israel que eles iriam herdar a terra, Deus deu uma promessa. Habitar na terra significa você estabelecer residência na promessa. É você construir um fundamento em cima de uma promessa que foi feita por Deus para a sua vida. Você habitar na terra é você construir sobre essa promessa. É por isso que aquele que confia no Senhor não se frustra, porque as promessas do Senhor, elas se cumprem. Então, ao invés de construirmos sobre a expectativa humana, ao invés de construirmos sobre ideais humanos que a gente não tem nenhuma segurança de que dará certo, nós construímos sobre as promessas de Deus. Nós estabelecemos ali, nós habitamos nesta terra, que é a promessa divina. O que é habitar na terra? Todas as vezes que Deus falou para alguém para habitar na terra, Deus estava dizendo para aquela pessoa: olha, faça deste lugar a sua residência, multiplique, conquiste. Habitar na terra fala de estar numa condição para Deus lhe abençoar. Para que Deus pudesse abençoar Abraão, ele precisou ir para a terra de Canaã. Ele precisou habitar na terra. Para que o povo de Israel pudesse se tornar uma nação, Deus fez com que eles habitassem na terra de Canaã. Então, para você receber a promessa de Deus, você precisa habitar na promessa. Você precisa conquistar a promessa, gerar fruto em cima dessa promessa. Quando você constrói esse ambiente, o ambiente da promessa, você está pronto para gerar frutos. Você está pronto para crescer. Está pronto para encontrar essa satisfação. Habita na terra e alimenta-te da verdade. É interessante que essa palavra aqui, alimentar-se, na verdade, o sentido original da palavra, ela está se referindo ao ato de ser pastoreado. É o fato de você receber o alimento de alguém. Alimentar-se da verdade fala de você receber o cuidado e o alimento do bom pastor. O bom pastor, que é Cristo, oferece para nós pastos verdejantes. Alimentar-se da verdade é ser alimentado não somente por aquilo que é fato, não somente por aquilo que é verdadeiro. Alimentar-se da verdade é alimentar-se de Cristo, alimentar-se da sua vontade, alimentar-se da sua palavra. Então, quando eu construo um fundamento sobre a promessa e alimento-me de Cristo, então eu começo a construir essa promessa do Senhor sobre a minha vida. Alimentar-se da verdade. Essa palavra aqui, verdade, o termo original, está se referindo à verdade como fidelidade do Senhor, como estabilidade do Senhor. O termo é emuná e significa alimentar-se da fidelidade, refere-se à estabilidade do Senhor. Eu vou me alimentar daquilo que é sólido, eu vou me alimentar daquilo que tem um fundamento eterno. Amados, a gente consome qualquer tipo de informação nesse mundo, amanhã já está diferente. O que a gente estudou, nós que já somos aqui de 40 para frente, o que os alunos estão aprendendo hoje no ensino médio, muita coisa já é diferente. À medida que o conhecimento vai avançando, os padrões vão mudando, as ideias vão mudando. Hoje em dia, fecha aí o YouTube. Não, brincadeira. Hoje em dia, as pessoas não sabem mais o que é homem e o que é mulher. A gente aprendeu, algumas décadas atrás, biologicamente, XX, XY. Hoje em dia o mundo está confuso. A pessoa pode se identificar com qualquer coisa. Eu sou uma cadeira. Os padrões vão mudando. Mas quando você tem algo que é um fundamento eterno,
você tem a segurança, a estabilidade de você construir, porque essa verdade ela não vai mudar. Então você tem um fundamento sólido. Você tem a esperança de construir para algo que é eterno. Então, alimentar-se da verdade fala de alimentar-se da fidelidade do Senhor. A Bíblia diz que aquele que prometeu, ele não muda. Os tempos passam, tudo passa, mas as palavras do Senhor não passarão. Então, se Ele faz uma promessa, essa promessa é certo que nós iremos alcançar. Então é por isso que nós nos alimentamos da verdade, da fidelidade do Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos a verdade, a fidelidade de Deus, mais segurança nós temos de que nós encontraremos a plena satisfação, nós encontraremos a perfeição. É por isso que nós estamos nessa busca para encontrar esta plenitude. A palavra ainda continua dizendo, para encontrarmos essa satisfação, agrada-te do Senhor. O que é se agradar do Senhor? O termo original tem uma expressão interessante. Se agradar aqui tem a ideia de você ter um prazer requintado. A pessoa que tem um prazer requintado, ele não come qualquer coisa. Ele tem um prazer de degustar, de apreciar. Uma pessoa faminta, ele nem experimenta coisa, ele nem experimenta sabor, ele bota na boca e já engole tudo. Gente, vocês já perceberam o desprazer que alguém que ama cozinhar tem quando encontra um esfomeado pela frente? Porque a pessoa bota, mastiga, engole e nem experimenta o sabor. Mas que coisa incrível quando você aprecia, você tem um gosto apurado, você aprecia, você descobre, você fica tentando ali descobrir as coisas que foram utilizadas, o tempero que foi colocado, e a coisa vai ganhando outro sabor, vai te fazendo... Calma que tem gente salivando aí. Descobrimos quem são os que amam comer agora. A gente vai descobrindo as coisas. Agradar-se do Senhor é você saborear as palavras dEle. É você ouvir uma mensagem e você ficar meditando nas profundezas daquilo ali. Não é você simplesmente correr para o Senhor. Senhor, eu estou precisando de uma solução para uma conta que está negativa. Estou precisando de uma cura para uma doença. Eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. É comer isso de forma esfomeada. Você não saboreia a palavra do Senhor, a vida do Senhor. Mas quando você senta, quando você se agrada do Senhor, quando você começa a saborear a palavra do Senhor, você começa a descobrir profundezas, você começa a descobrir coisas ricas da palavra do Senhor, você passa a ter conhecimento profundo, você passa a ter experiências marcantes. Quer ver um exemplo? Hoje em dia com o celular, ninguém aproveita mais nada, né? Você vai para um casamento, a noiva gastou não sei quantos mil no vestido e o povo está lá só tirando foto. A pessoa que organizou todo o evento fez toda uma produção para as pessoas admirarem. E o povo está lá tirando foto. O povo vai para a praia, fica tirando foto ao invés de apreciar o pôr do sol. As pessoas não sabem mais apreciar. Só sabem criar, só sabem encher a memória do aparelho. Ninguém aprecia mais. Apreciar a beleza das coisas. Então, quando nós falamos de se agradar do Senhor, nós estamos falando de contemplá-lo. E a adoração é uma ferramenta poderosa para isso. Quando você começa a ler a Bíblia no intuito não de castigo, mas você começa a ler no intuito de você descobrir quem é o Senhor. Você começa a contemplar a sua grandeza, a sua beleza. E você começa a descobrir coisas gloriosas. Essa palavra se agradar ao Senhor se refere também a mimo. A mimo, a ser mimado. Ser mimado não no sentido que a gente conhece pejorativo de criança birrenta, tá? Mas ser mimado no sentido, o que é um mimo? O português define como você dar uma atenção especial.
Você mimar alguém é dar uma atenção especial a alguém. Em relação a Deus, é você dar uma atenção especial a Ele. É você parar para ouvir o que Ele tem a lhe dizer. É você dedicar tempo para conhecê-lo, para experimentá-lo. Se agradar do Senhor é você buscar tudo que diz respeito a Ele. Essa expressão também tem um outro contexto, que é se deleitar no Senhor. O que é se deleitar? É você se regozijar. É você se sentir fortemente atraído. Quando você se apaixona por alguém, você quer estar perto. Sim ou não? Principalmente quando a paixão está no início. Você sempre vai arrumar um jeito de estar perto. Você sempre vai arrumar um jeito de ligar. Você sempre vai arrumar um jeito de manter contato. Porque você quer estar perto. Não é nem pelo texto, às vezes você só vai falar bobagem. Mas só pelo fato de ter o contato. Você quer estar perto da pessoa que você está apaixonado. Você contemplar a Deus, se deleitar a Deus, é você se sentir fortemente atraído por Ele. É você se encher de alegria por estar na sua presença. É por isso que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque quando a gente vem para a congregação dos santos, a gente não vem somente para agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir graça para uma semana nova. A gente vem para se deleitar na presença de Deus. A gente vem para se alegrar, porque sabemos que como corpo teremos um encontro com Ele aqui. Nós nos alegramos com a sua presença. Então, se deleitar no Senhor é você encontrar nele contentamento. É você descobrir que dá muito mais alegria, prazer e satisfação a pessoa de Jesus do que as bênçãos que Ele proporciona. Porque quando você descobre quem é Jesus, quando você descobre quem é o seu Pai Celestial, você não se importa mais em pedir algo para Ele, porque Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nos satisfaz. Nada é tão belo, nada é tão rico, nada é tão profundo, nada é tão maravilhoso como o nosso Deus. E a gente fica perdendo tanto tempo. A gente corre para a presença de Deus, a coisa mais incrível que poderia nos satisfazer. A presença de Deus, e a gente corre para a presença de Deus com os olhos vendados e pedindo para Ele coisas materiais, coisas banais. Na ignorância nossa, achando que são essas coisas que vão nos proporcionar prazer. É por isso que quem tem a ousadia de entrar na presença de Deus para contemplá-lo, não quer mais sair deste lugar. Quem consegue contemplar a riqueza do que é o Senhor, todas as outras coisas considera como lixo, que é o que o apóstolo Paulo falou, considera como refúgio, como esterco. A glória de Cristo, quando eu conheci todas as outras coisas, eu desprezo. Porque nada pode ser comparado à presença dEle. Então encontramos nele contentamento. Então, quando a gente habita na terra, quando a gente confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-se da verdade, se agrada do Senhor, o que acontece? Ele satisfará os desejos do nosso coração. Quando fala dele satisfazer, nós temos aqui pelo menos duas perspectivas. A primeira coisa é uma concessão, ou seja, é uma ideia aqui de permissão. Ou seja, ele concede aquilo que não é ideia dele, mas você quer. E ele entende que não vai fazer mal para você, e ele te concede. Por isso que Jesus disse: pedi, pedi. Ou seja, pede uma vez, pede de novo. Porque o fato de você pedir repetidas vezes faz com que você tenha consciência se de fato você realmente quer aquilo ou não, se você precisa daquilo ou não. Não sei se se já aconteceu com os pais aqui, provavelmente, mas já aconteceu comigo lá em casa, da Débora chegar para mim e me pedir uma coisa absurda. Débora, para você pensar no que você está me pedindo. Olha só o que você está me pedindo. E aí ela para refletir e vê que não vai fazer bem para ela.
Mas tem coisas que ela pede que eu não queria dar. Não era ideia minha, nem passava pela minha cabeça. Ela pede, tá bom. Então, quando a Bíblia fala que agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, não do dele, do teu, é porque Ele vai sondar o teu coração. E tem coisas que não era Ele que queria te dar, mas você que quer. E Ele vai ver que não te faz mal. E Ele vai te conceder. Por quê? Porque você está agradando-se dEle. É como aquele filho, que é um bom filho, tira notas boas na escola, arruma o quarto, ajuda em casa, faz tudo direitinho. Aí quando ele chega para pedir algo para a mãe ou para o pai ou a mãe se esforça, tem prazer em atender, porque o filho se agrada dele. Assim somos nós com Deus. Jesus disse certa vez para os discípulos: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos filhos, o que dirá o vosso Pai Celeste? Então, quando nós nos agradamos do Senhor, Ele nos concede aquilo que nós pedimos. Esse satisfará também da ideia de não somente de concessão, mas também de garantia. Isso está dizendo que Deus Ele vai dar garantia. Ele vai providenciar os meios e as condições necessárias para que você encontre satisfação, para que você encontre esse deleite. O que são esses desejos? Podem ser pedidos. A Bíblia, quando fala de pedido, geralmente é um pedido acompanhado por um voto. Você faz um pedido a Deus e faz um voto acompanhado desse pedido. O que é esse voto? É uma espécie de aliança. Você está consagrando o seu pedido a Deus. Ou seja, você está firmando um compromisso com Deus, que aquilo que você está pedindo será para a glória dEle. Aquilo que você está buscando não será para a sua perdição. Aquilo que você está buscando nele não será para você considerar mais valioso do que ele. Deu para entender? Então, quando nós fazemos um pedido com voto, nós estamos dizendo ao Senhor: olha, Deus, estou aqui fazendo um voto diante do Senhor. Se o Senhor me der isso, eu faço isso. Se o Senhor conceder esse desejo, eu vou fazer isso. Costumamos fazer essas promessas, mas veja bem, a Bíblia fala que é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Se você fez um voto no intuito de tentar convencer Deus a alguma coisa e você recebeu, é melhor você fazer. Porque assim como Deus ele leva em conta a palavra dele, ele também espera que você considere a sua palavra. Para Deus, não existe nada mais importante do que a palavra dele. Por isso que a palavra dele não volta. É por isso que é uma ofensa para Deus duvidarmos do que ele disse. Porque nós estamos duvidando da capacidade de Deus de cumprir a sua palavra. Então, quando nós fazemos esses pedidos acompanhados por votos, são desejos que são acompanhados por votos, estamos assegurando, não para Deus, mas para nós mesmos, que aquilo que nós estamos buscando nele é para a glória dele. Esses desejos do coração, eles também são anseios. Ou seja, o anseio do nosso coração é aquilo que vai proporcionar alegria em nós, por termos recebido, e vai proporcionar alegria no coração em Deus, por ver a gratidão no nosso coração. Deu para entender? Então Deus, Ele concede o desejo, para que a gente se alegre na bondade de Deus, e Ele se alegre com a gratidão que será proporcionada no nosso coração, pela generosidade dEle. Então, os desejos do nosso coração, eles serão satisfeitos quando nos agradamos do Senhor. Então, entendemos aqui o que é necessário fazer para alcançar a satisfação. Quando encontramos a satisfação, percebemos que dá para alcançar a plenitude. Porque se encontramos a satisfação, percebemos que esse é o caminho para sermos perfeitos. O que podemos fazer para alcançar a plenitude? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O que é entregar o caminho ao Senhor? Primeiro, é você trocar o seu caminho pelo caminho, um C maiúsculo. A personalização de um caminho.
Jesus Cristo. Isso também significa submeter os seus planos à vontade divina. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, submete os teus planos, submete as tuas vontades, submete os teus desejos ao Senhor. Coloca diante dele, apresenta diante dele. Antes que você possa formular o pedido, mostra o rascunho do teu pedido para Deus, antes que você possa fazer o pedido formal. É permitir que Ele mude, que Ele melhore, aprimore, ou te mostre um plano melhor. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores, os seus pensamentos são mais altos. Então entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. O que é confiar no Senhor? Já falamos isso no início, mas eu quero dar somente mais uma perspectiva sobre isso. É você ter a ousadia de confiar numa promessa. Você tem que ser ousado para poder confiar em Deus, porque você não está vendo, você não tem provas, você não tem meios de você testificar aquilo ali. Você está sendo ousado em confiar uma promessa e se sente seguro por essa decisão de confiar. Então, eu entrego o caminho ao Senhor, confio nele, e agora, o que eu faço? Descanso. Quando eu entrego o caminho ao Senhor e confio nele, eu descanso no Senhor e espero nele. O que é descansar no Senhor? Descansar aqui é ficar calmo. Pastor, eu já entreguei meu caminho ao Senhor. Pastor, eu já fiz o pedido para o Senhor. Não está chegando. Calma, criatura. Criatura de Deus, nova criatura. Calma. Na linguagem mais popular, aquieta o facho. Fica calmo. Você entregou o caminho ao Senhor? Entreguei, então pronto. Está na mão dele. É aquela pessoa que entrega o caminho ao Senhor, mas toda hora, e aí, Senhor, como é que está aí? Você entregou a sua vida para Jesus, entregou seu casamento para Jesus, entregou seus filhos para Jesus, você entregou sua empresa, seus negócios, suas dívidas, você entregou tudo para Jesus. Mas você não está com seu coração calmo, tranquilo, você fica em todo o tempo ansioso, então você não entregou para Ele. Porque quando você entrega, você descansa. Descansar aqui fala de ficar em silêncio, de você sossegar, de ficar sossegado. Esperar no Senhor fala de esperar com confiança. Você espera com confiança. O que é esperança? Uma espera com confiança. É você esperar tranquilo de que Ele irá cumprir a sua promessa, de que Ele vai fazer a parte dele. Mas esperar no Senhor também tem um outro contexto, que é você suportar os efeitos da espera. Quais são os efeitos da espera? Ansiedade, angústia da espera e principalmente a dúvida. Isso são coisas que você precisa aprender a lidar. É óbvio que a dúvida vai vir, é óbvio que a ansiedade vai vir, mas isso não é tarefa de Deus, é tarefa sua. A tarefa de Deus é cumprir a promessa, a tarefa de Deus é fazer a parte dele. Qual que é o seu papel diante desse desafio? É se sentir inseguro, é ficar em silêncio, é suportar esses efeitos da espera. A palavra do Senhor também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa no Senhor e espera nele. Aí vem um outro fator aqui: deixa a ira. Um pouquinho mais abaixo diz: abandona o furor. O que é a ira aqui? É quando você começa a olhar para outras pessoas e na sua perspectiva, você parece que entende que ela está tendo sucesso, que ela está tendo êxito. Principalmente quando essa pessoa é um ímpio. Quando você começa a se irar e dizer: não é possível, eu sou santo, eu fujo do pecado, eu dou meu dízimo, eu faço tudo certinho, e olá, corrupto, olá.
estou aqui passando necessidade. Olá, parece que está tudo bem na vida dele. O que é abandonar o furor? É soltar aquilo que te prende. O furor é uma ira multiplicada. Imagina aí, um navio com muito peso e vinha a tempestade. O que é necessário fazer para o navio não naufragar? Se livrar do peso, se livrar da carga. É necessário você se libertar dessa ira, você se libertar desse furor, porque enquanto você estiver irado com a situação, enquanto você estiver com esse furor por causa da agonia da espera, você pode sucumbir. Tem gente que fica irado com Deus, né? E tem até ensinamentos por aí. Se ire, se revolte, determine. Quem somos nós, meu irmão, para determinar alguma coisa para Deus? Quem somos nós para ter ira santa? Nós precisamos abandonar o furor. Ou seja, podemos entender isso aqui também como um desprazer. Você fica triste, angustiado, você se permite entristecer, porque você não está vendo no seu tempo, no seu modo as coisas acontecerem. A palavra dá a ideia aqui de que esse furor é um veneno. Ou seja, você se irar, você se permitir entristecer, você se permitir abater, você não suportar os efeitos da espera, é como você se permitir envenenar. E o que o veneno faz? Paralisa e mata. Então é necessário abandonar a ira, abandonar o furor. Não te impacientes. Ou seja, não seja impaciente. Essa palavra diz respeito aqui, significa se inflamar de raiva. Como é que uma floresta pega fogo? Começa com uma pequena faísca. Uma pequena faísca. Um tempo atrás, alguns anos atrás, não sei se quem está aqui há mais tempo lembra, que houve um grande incêndio que pegou uma boa parte da floresta de Carajás. E esse incêndio começou com alguém que morava perto da floresta, que foi fazer uma queimada de um pequeno lixo no quintal. E esse pequeno fogo se alastrou e queimou muitos e muitos e muitos hectares. Uma pequena faísca pode destruir uma floresta inteira. Uma pequena indignação, ela pode tomar proporções a ponto de você chegar a duvidar de que Deus ele vai cumprir a sua promessa. Essa palavra também significa não ficar seco. Por quê? Qual é o ambiente mais propício para se pegar fogo? Um ambiente seco. Quanto mais um mato seco. Por isso que na época de seca as pessoas amam tocar fogo, né? Graças a Deus aqui na nossa cidade não acontece isso. As pessoas amam tocar fogo em coisa seca, porque é fácil de pegar fogo. Quando é fácil da gente se irar, quando é fácil da gente se enfurecer, quando é fácil da gente ficar, quando se torna fácil da gente ficar impaciente diante de uma circunstância, diante de uma situação adversa, quando estamos secos. É por isso que nós precisamos ser refrigerados pelo Espírito Santo, ser refrescados pelo Espírito Santo, porque a sequidão, ela é propícia à raiva. Então, quando a gente deixa a ira, abandona o furor, não fica impaciente, a promessa é que o mais Ele fará. Ou seja, o seu papel é fazer aquilo que é possível, aquilo que está ao seu alcance, aquilo que diz respeito à sua responsabilidade, e o mais Ele fará. E o que é esse mais? Ele diz: fará sobressair a tua justiça como a luz. Ou seja, vai ficar evidente que você está vivendo uma vida justa, esperando, aguardando, confiando no Senhor. Assim como a luz na escuridão, onde a luz chega, a escuridão se dissipa. A justiça não ficará oculta para sempre. Então uma hora ela vai aparecer, uma hora Deus vai se revelar, uma hora a solução vai chegar. Fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Direito aqui não entenda só como o direito de privilégio, mas também de responsabilidades.
fica evidente o dever que nós possuímos, que nos cabe de fazermos. E então o privilégio de Cristo, que está em Cristo, será cumprido. Então, quando eu entendo esse princípio, quando eu começo a buscar o Senhor, quando eu alcanço essa satisfação, eu caminho para alcançar a plenitude, então vem a paz. Hoje tudo que as pessoas querem é paz. Tem muita gente com muito dinheiro, que experimenta de muitos prazeres, mas não tem paz. Para o mundo, paz é um intervalo de guerras. Mas as pessoas sofrem com a falta de paz interior. As pessoas dão tudo para poder sentir paz. Tudo que as pessoas mais querem é paz. As pessoas se vestem de branco na virada do ano, querem paz. Todo mundo quer paz. Mas o que nós podemos fazer para alcançar a paz? Primeira coisa é não ficar indignado por causa dos malfeitores. O que é você ficar indignado? É você ficar irritado por causa do mal. Quando você olha para a política, quando você olha para as coisas que estão acontecendo na sociedade, quando você olha para a inversão de valores, para a maldade no mundo, quando você começa só a assistir aqui agora, não sei o que urgente, sobe uma ira, começa a te dar uma raiva, começa a te dar um ódio daqueles que você tem que amar. Daqueles que você tem que amar. Então, quando você começa a ficar indignado, a irritado, o que acontece? A ira te leva ao pecado. Jesus disse: irai-vos e não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Nós vamos lá para Gênesis. Quando Caim ficou irado com Abel, a Bíblia diz que lhe descaiu o semblante. O que foi que Deus disse para ele? Não é certo que se você fazer o bem, você será aceito? Eis que o mal bate à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Então eu tenho que dominar essa raiva. Eu tenho que dominar essa ira contra as pessoas, porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A nossa guerra são contra principados e potestades. É por isso que a gente não faz oração imprecatória, né, pastor? Tem gente por aí dizendo que tem que fazer oração para quebrar o queixo de autoridades. Tem gente por aí orando para descer juízo sobre autoridades. Meus irmãos, o próprio Jesus repreendeu os discípulos que queriam cometer atos terroristas, descer fogo do céu para consumir aqueles que não estavam aceitando a palavra de Cristo. Qual que é o nosso papel? É orar. O nosso papel é adentrar nas regiões celestes, é não permitir que a ira se torne pecado. Não se irá, não ficar indignado por causa dos malfeitores. Quem são os malfeitores? Malfeitores, aqueles que fazem o mal, pessoas ruins, mas não somente isso. O texto original diz que se refere a pessoas ruins, pessoas desagradáveis, pessoas ofensivas, pessoas tristes, pessoas que escolheram andar no erro. Todas essas pessoas são classificadas como malfeitores. E não é para a gente ficar indignado com elas. A Bíblia diz, o próprio Deus dizendo que a vingança é dele, não é nossa. O nosso papel não é se irar contra ninguém. O nosso papel é fazer com que a graça de Deus seja abundante em nossa vida. O que foi que Jesus falou na cruz? Seus desgraçados, chechelentos, vocês vão ver quando eu sair dessa cruz, eu vou matar todo mundo. Foi isso não? Pai, perdoa-lhes porque não sabem os que fazem. E quantas vezes nós
como cristãos, achamos que Deus está a serviço do nosso pecado, da nossa ira. Eu vou orar e Deus vai pesar a mão naquela pessoa. Meus irmãos, nós precisamos compreender qual é o chamado de Deus para nós. Porque o fim dos malfeitores é determinado pelo próprio Deus. A justiça humana é falha, é corrupta, mas a justiça divina é perfeita e ela se cumprirá. Os malfeitores vão definhar como a relva, murcharão como a erva verde. A palavra ainda continua dizendo: não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Quem são os que praticam a iniquidade? Aqueles que alcançam sucesso fazendo o que é errado. Vocês acreditam que tem cristão que fica tentado em fazer o que é errado? Para prosperar também, que nem um ímpio? Acredita ou não? Eu não acredito, porque quem faz isso não é cristão. Você sentir inveja do ímpio. Você olhar para uma pessoa que está lá no mundo, está no pecado. Rapaz, eu estou aqui me matando de trabalhar nesse sol. É por isso que não adianta ser honesto. Olha o diabo soprando no teu ouvido. Por isso que não adianta fazer o que é certo. Aí, ó. Eu faço o que é certo, eu estou fazendo papel de bobo. Aí vem o outro aí, ó. O empresário corrupto e ganha a licitação. Estou revelando nada aqui não, tá? É só um exemplo hipotético. Você olha para o seu vizinho que faz um gato na energia. Isso não é justo. Então, amados, você ficar com inveja daquilo que o ímpio faz, que o malfeitor faz, é se tornar um malfeitor como ele. É você ficar irritado com aquele homem que leva a cabo os seus maus desígnios, aqueles que fazem planos malvados, aqueles que fazem tramas para poder prejudicar os outros. Deixa! O juízo sobre esses já está determinado. É Deus quem vai fazer justiça. Não é o sentimento que nós devemos ter para com o ímpio, de inveja. O que é inveja? É você ter ciúme daquilo que o iníquo tem, porque inveja é diferente de cobiça. Cobiça é você querer o que o outro tem. Inveja é você, não é que você quer, você não quer que ele tenha. Deixa nas mãos do Senhor, porque Deus cumprirá com a sua reta justiça. Você quando fica com ciúme do iníquo, você quando fica com ciúme do ímpio, sabe o que você está dizendo? Que Deus não está sendo justo. Que Deus não está usando da reta justiça. Então, confia nas mãos do Senhor que Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. Não fique aborrecido, desgostoso, porque você tem luz. Quando você fica irritado, quando você fica aborrecido pela circunstância, principalmente pelo comportamento do ímpio, significa que a sua luz enfraqueceu e as trevas invadiram a sua luz. Mas quando você se mantém firme, se mantém santo, se mantém calmo, quando você se mantém honesto, quando você se mantém no comportamento de generosidade e de bondade, mesmo diante do mal, quando você paga o mal com o bem, significa que a sua luz está viva, significa que você está de fato iluminando sobre as trevas. Porque quem paga o mal com o mal, significa que já foi contaminado pelo mal e o que ele tem para oferecer é mal. É por isso que a gente não paga mal com mal, que a gente paga o mal com o bem, porque o que está em nós é o bem, o que está em nós é a luz. Alguém pode dizer amém? É não deixar ser afetado pelas trevas. A palavra diz que os que esperam no Senhor possuirão a terra. O que é esperar no Senhor? Esperar não é passividade. Diga comigo, esperar não é passividade. O que é esperar? É uma busca direcionada.
Na espera você se movimenta. Na espera você junta, você coleta, que nem um quebra-cabeça que você vai montando. Você vai fazendo a sua parte, você vai sendo um co-construtor daquilo que Deus tem para a sua vida. Então esperar, como diz uma música por aí, esperar é caminhar. É você aguardar nele, é você esperar, porque esperar não é ignorar. Aqui dá a ideia de você ficar na espreita, de você ficar ansioso. Ansioso no bom sentido, aguardando com atenção o cumprimento da promessa do Senhor. O que é possuir a terra? Em primeiro lugar, é tomar conhecimento. Você precisa conhecer as promessas de Deus, para você poder tomar posse. Você primeiro precisa cumprir os requisitos para exercer o direito. Aí então você se torna participante. É você ter a sua parte nesse processo, tomar posse, conquistar, ocupar. Está parecendo uma linguagem de movimento isso aqui, né? Mas de fato é isso, no reino espiritual você conquista a cada metro, você conquista em cada passo. O povo de Israel recebeu uma promessa, que eles iriam herdar a terra prometida. Quando eles saíram do Egito e entraram na terra prometida, o que foi que os cananeus fizeram? Ok, pessoal, vocês chegaram, a gente deixou tudo arrumadinho aqui, a gente está indo embora porque a gente sabe que Deus deu essa terra para vocês, então sintam-se em casa, nós vamos embora. Vocês precisam de mais alguma coisa? A gente já deixou o quintal limpo, já afastamos as bestas feras do campo, está tudo organizadinho. Foi assim que aconteceu? Sim ou não? Eles tiveram que batalhar, metro a metro. Eles tiveram que guerrear por cada centímetro daquela terra. Porque é a participação do processo. Quando Deus nos chama para uma promessa, Ele nos chama para a gente só ficar aguardando chegar. A promessa de Deus não é como um pedido de aplicativo que você faz e fica esperando a promessa chegar. Você tem que caminhar, você tem que alcançar essa promessa. Aí talvez você diga, agora entendi porque que eu nunca recebi. Porque eu só estava esperando passivamente. Então eu tenho que me mover em direção, tomar posse desta terra. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O que é ser manso? Em algumas regiões aí, ser manso é ser malandro. Ser manso é ser liso. Mas ser manso aqui se diz respeito a você ser humilde em duas características: ser humilde para com Deus e ser humilde para com o próximo. O que é ser humilde para com Deus? É aceitar que a forma de Deus lidar conosco é a melhor. Quando você vive a vontade de Deus, quando você se esforça para poder viver uma vida íntegra diante de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então você entende e confia e é humilde para poder aceitar. Eu queria de um jeito, mas Deus me deu outra forma. Pastora Kézia orou para Deus dar ela um homem bonito e abençoado. Deus deu somente um homem abençoado para ela. Mas a bênção me tornou bonito. Peguei vocês. É aceitar que Deus tem para nós o nosso melhor. Quantas vezes nós fizemos planos, traçamos ideias, a gente fica lá chorando, se lamentando, que nem menino birrento, mimado, no mau sentido agora, porque não aconteceu do nosso jeito. Ainda bem que não aconteceu do nosso jeito. Precisamos ser humildes para reconhecer que a forma de Deus lidar conosco é sempre a melhor. Ser humilde para com o próximo é ser gentil, bondoso, generoso, porque essa é a característica de Deus, e se nós temos Deus em nós, é assim que nós vamos agir. Qual é a promessa para os mansos? Herdar a terra, receber a parte como direito, porque eu me tornei filho, então tenho direito, eu sou herdeiro das riquezas celestiais, e me deleitar na abundância de paz. Aí nós encerramos aqui com a finalidade última de todo ser humano: ter paz. A Bíblia diz que reconciliados com Deus, justificados, temos paz com Deus. Esse é o problema do ser humano: pecou, virou inimigo.
não tem paz, é guerra, é inimizade. Então, quando nós nos reconciliamos com Deus e nos voltamos para Ele, então nós encontramos paz. E essa paz que começa ainda nesta vida, ela será eterna. Então, não importa se o país vai bem ou mal, politicamente, economicamente, não importa quais são as ideologias que estão se levantando, eu estou em paz. Porque eu sou forasteiro nesta terra. Eu sou estrangeiro nesta terra, a minha pátria é os céus. Eu estou de passagem nesta terra. E isso é o que me alegra, eu tenho paz com Deus, porque o meu futuro, a minha eternidade está garantida em Deus. Eu posso não ter a casa que eu sonhei nesta vida. Eu posso não ter o carro que eu sonhei nessa vida. Eu posso não ter os bens materiais que eu sonhei nessa vida. Eu posso não ter o reconhecimento que eu sonhei nessa vida. E pouco me importa. Porque de uma coisa eu sei. O meu galardão está reservado nos céus. A promessa que Deus fez para nós não foi para esta terra. A promessa de Deus, a perfeição, a plenitude que Deus prometeu, não foi para essa vida. Então, de uma vez por todas, acumule riquezas nos céus. Junte tesouros nos céus. Acumule galardão na eternidade. Porque a vida aqui é passageira. Ela está encerrando. Ou se Cristo voltando, ou nós sendo chamados. Mas essa é a esperança que nós temos. Há um galardão nos céus. Há uma nova morada que foi preparada. Há um banquete sendo preparado. E é nisso que nós nos alegramos. Precisamos nos voltar para Deus, contemplar quem Ele é, nos deleitar na sua presença. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos congregamos como irmãos em Cristo, como noiva de Jesus, porque estamos nos preparando para esta promessa. Não sei o que tem acontecido com sua vida, não sei o que tem te feito triste, não sei o que tem te feito angustiado. Eu não posso prometer para você que a vida vai melhorar. Eu não posso prometer para você que você vai receber a cura. Não posso prometer a você que você vai ficar livre das dívidas. Não posso prometer a você nada disso. Mas de uma coisa eu sei. Há um galardão nos céus e essa promessa ela não vai mudar. Há uma esperança na eternidade. Seja fiel até o fim. E você receberá a coroa da vida. Você pode ficar em pé?